Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o básico do FluidSim, tá? Eu já abri aqui o programa, é o FluidSim P, que é o utilizado para pneumática. Essa é a tela inicial dele. Aqui a gente tem nesse menu os componentes que a gente vai inserir no nosso circuito, né? Então, para começar um circuito novo, a gente vai clicar aqui na folhinha branca, New, ou um Ctrl N, e abre aqui essa tela. Aqui então a gente vai inserir os nossos componentes. Então, se a gente está pensando, né, em criar um circuito pneumático, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o ar comprimido, né, a fonte de ar comprimido. Então a gente precisa começar colocando o compressor. Então a gente vem aqui nos componentes pneumáticos, ó. Clica aqui no maisinho. Aqui a gente tem os grupos de componentes que a gente pode colocar. Então a gente tem elementos de suprimento, né, que são os... Aqui a gente vai achar o compressor, atuadores, válvulas, grupos de válvulas e instrumentos de medida e sensores. Então vamos aqui no Supply Elements e aqui a gente tem esses componentes, tá? O primeiro deles já é o compressor, tá? Esse triângulo apontado para cima. Então a gente clica em cima dele, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta para onde a gente quer colocar na nossa tela. Então a gente geralmente coloca aqui na parte de baixo, né, no canto, e aí a gente vai montando o circuito de baixo para cima. Aqui tem uma unidade de serviço que a gente geralmente coloca nos circuitos, mas para simulações ela não vai fazer diferença, tá? Eu vou colocar ela aqui, eu vou clicar nela, arrasto e vou posicionar ela um pouquinho aqui do lado do compressor. E aí a gente precisa fazer a conexão do compressor para a unidade de tratamento, né? Então, para fazer essa conexão, a gente vai clicar no terminal de um elemento, clicou com o botão esquerdo, arrastou até o outro terminal do outro elemento. E é formada a conexão entre eles, tá? Quando você clica e arrasta, não aparece a linha, ela só vai aparecer depois que você solta no terminal. Bom, vamos ver então o que mais que nós precisamos colocar no nosso circuito. Atuadores, é o que aparece próximo aqui, né? Bom, atuadores, geralmente a gente vai trabalhar com cilindros. Os cilindros, a gente, basicamente, tem outros cilindros aqui, né? Como vocês podem ver. Mas a gente vai trabalhar basicamente com o cilindro de simples ação e o cilindro de dupla ação, que são esses que eu estou apontando aqui para vocês. Vamos começar com esse cilindro de simples ação. Ele só tem uma entrada, né? Então aqui eu posicionei o cilindro. Notem que ele já tem uma entrada aqui. Quando a gente dá um duplo clique num cilindro, por exemplo, ou numa válvula, a gente pode alterar algumas configurações dele, tá? Então algumas coisas que a gente pode alterar aqui, por exemplo, esse sense a gente pode retirar, tá? É essa parte preta que aparece aqui no êmbolo do cilindro, que mostra pra gente que é um sensor que consegue fazer a leitura de posição. Isso não vai fazer diferença nas nossas simulações. Eu geralmente desmarco essa opção e deixo o cilindro o mais simples possível, próximo daquilo que a gente utiliza nas nossas simulações, tá? Então aqui eu posso clicar em OK, mas antes de clicar em OK, eu vou mostrar alguns outros parâmetros para vocês, tá? Esse parâmetro são alguns dimensões do cilindro, tá? Que é importante para a gente esse piston position, por exemplo, 0. Isso quer dizer que o cilindro começa na posição inicial recuada. O max stroke é o comprimento da haste, né? O comprimento máximo de avanço do cilindro. Se a gente coloca aqui o 50 no lugar do 0, então esse cilindro vai começar na posição avançada. Num cilindro com mola isso não faz muito sentido, mas num cilindro de duplação isso pode ser importante quando o nosso circuito requer que o cilindro comece na posição avançada, tá? Então vou deixar em 0 aqui. External load a gente não usa muito, force profile também. Actuing labels é interessante. Aqui é onde a gente coloca os fins de curso.
Então, se a gente quer um cilindro com fim de curso no recuo e no avanço, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma denominação para esses fins de curso. Se esse aqui é o cilindro A, eu vou chamar o fim de curso de recuo de A0 e vou colocar essa posição de begin 0 e de end 0. E a mesma coisa eu vou fazer para o fim de curso de avanço, só que eu vou chamar ele de A1 e a posição dele vai ser 50 e 50, tá? Que é o max stroke que a gente viu aqui em parameters, ok? Bom, agora a gente pode clicar em OK. Aqui já aparece os fins de curso do cilindro. Eu gosto de pegar esses fins de curso, essa reguinha, e arrastar, clicar nela, clica com o botão esquerdo e arrasta aqui para cima da haste do cilindro, para ficar bem representado mesmo que é um fim de curso, tá? A posição dele, o A0 pega o recuo e o A1 pega o avanço. É uma coisa importante, isso aqui é só uma indicação do fim de curso, a gente ainda vai precisar colocar a válvula que vai representar esse fim de curso no nosso circuito, tá? Mas aí a gente vai usar o nome da válvula de A0 e A1 para fazer essa referência. Bom, vamos colocar agora uma válvula de comando para esse cilindro. Então aqui a gente vai em Valves. Aqui a gente tem os tipos de válvulas que a gente pode colocar. Então a gente vai aqui em válvulas direcionais configuráveis. Duas vias, né? 3 duas vias, 4 duas vias, 5 duas vias, 6 duas vias e 8 duas vias, né? Então a gente usa basicamente 3 duas vias, 4 duas vias e 5 duas vias. Para fazer o comando de um cilindro de simples ação, vamos colocar uma válvula 3 duas vias, que tem uma saída só. Mesma coisa, clico nela, arrasto ela para a área de trabalho. Bom, essa saída vai conectar com a entrada do cilindro, então eu clico na saída 2 e arrasto para a entrada do cilindro. Ok? Aqui em 1, a gente vai ter a alimentação, não é? Porque quando a válvula for acionada, a saída de 1 vai estar aberta para 2 e o cilindro vai poder avançar. Então eu vou conectar isso aqui na saída da unidade de conservação. E esse 3 é o escape, então a gente precisa colocar um escape aqui. Para colocar um escape, a gente vai dar um duplo clique na conexão, né? Quando ela fica verdinha assim. E aí você vai mudar o terminator aqui para ou esse triângulo ou esse segundo, tá? Eu uso, tanto faz. Eu vou colocar esse aqui. Pode dar OK. Bom, uma outra coisa que a gente precisa configurar nessa válvula é o tipo de acionamento dela. Então, assim, se a gente está falando de um cilindro acionado diretamente, a gente pode colocar um acionamento manual dessa válvula, né? Então, a gente pode dar um duplo clique nela e vai fazer essa configuração. Manual, a gente vem aqui, manually, na left actuation, né? Atuação desse lado esquerdo. Eu vou colocar aqui um botão, esse botão simples aqui, tá? E a gente vai fazer um retorno por mola, tá? Então, o right actuation aqui, a gente vai colocar a spring return. Tá? E aqui já aparece a simbologia dela. E aí a gente pode clicar em OK. Bom, esse aqui é um circuito simples, né? Eu vou apertar o botão. Vou ter que segurar um pouquinho para o cilindro terminar o avanço, porque se eu soltar, o cilindro ele vai voltar, né? Então, para fazer essa simulação, a gente só clicar nesse botão de Start aqui em cima, né? Ou dar um F9. Bom, já começou a simulação. A gente tem aqui em azul escuro o ar comprimido, chega aqui na válvula. Esse azul claro é o ar sem compressão. Para apertar o botão, é só chegar com o cursor próximo do botão aqui e clicar, né? Você vê que ele foi bem rápido, porque ele tem tanta mola da válvula quanto a mola do cilindro que faz ele retornar
rapidamente, né? Então eu vou apertar o botão. Para segurar o botão é só apertar próximo do botão aqui e segurar o botão esquerdo do mouse, tá? E aí ele fica avançado. Se eu soltar o botão, eu estou segurando o botão agora, tá? Se eu soltar, ele volta. Se a simulação estiver muito rápida, você pode deixá-la mais lenta. Você vem aqui em Options, Simulation e clica aqui em Slow Motion Factor. E aí você coloca um número aqui, sei lá, 8. Clica OK e aí faz a simulação. E aí ele vai mais devagar. Principalmente aqui no recuo, né, onde a gente deu para ver que ele recua mais devagar. Essa é uma ferramenta importante essa para a gente fazer a leitura da simulação. Porque às vezes se deixar em 1 para 1 lá, fica muito rápido, tá? Terminada a simulação, se você quiser salvar, é só clicar aqui no botãozinho de Save e escolhe a pasta onde você quer salvar o teu arquivo.